sou auditora e instrutora de treinamentos, também fui da indústria, tive aí mais de 17 anos na indústria, sempre trabalhando com esses assuntos, inclusive qualidade, sou auditora, né, e instrutora dessas 3 normas. E aqui nós vamos colocar para vocês um pouco desses desafios, né? Quer dizer, o que a gente, como certificadora, nós temos de informações importantes, relevantes para vocês. Então, aqui eu... Deixa eu finalizar. Tudo bem? Vocês estão vendo o meu material? Tudo bem? Tudo bem, Léo? Sim, está tudo certo. Pode dar sequência, estamos vendo. Então tá bom. Então o que nós vamos falar nesse conteúdo, né? Nós vamos falar sobre o Lumina, que é uma ferramenta de benchmarking da DNV, uma marca registrada, inclusive, de desempenho do sistema de gestão, os principais desafios da 14.000 e os principais desafios da 45.000, que tem alguns que são bem parecidos, mas a gente vai comentar um a um. Falando um pouco quem é a DNV, né? Então, para quem não conhece ou não, né, não tem uma familiaridade, ele é um organismo mundial de certificação, é líder, né, mundial e um provedor inovador de treinamentos. Nós temos mais de 80.000 clientes em mais de 180 países, 90.000 certificados de sistemas de gestão, e especificamente mais de 10.000 empresas de alimentos, bebidas, 3.000 na área automotiva e aeroespacial, também fazem parceria com a gente, e mais de 2.500 empresas de tecnologias, de informática, que também fazem uma parceria bastante grande com a DNV com relação à segurança de dados e continuidade de negócios. Ok? Então, a DNV, ela fez 160 anos, é muita coisa, né? Uma empresa, assim, realmente com vários negócios e realmente é uma empresa líder mundial. Ok, então vamos falar um pouquinho o que é esse Lumina. Então, o Lumina, ele, como eu falei, ele é um banco de dados, é uma ferramenta da DNV que fornece uma referência de desempenho que transforma os seus dados de auditorias em oportunidades. Que são oportunidades? É a própria análise de dados, quer dizer, a gente reconhece, a gente tem, através dessa ferramenta, uma análise de dados, né? Então, usando esse Big Data, ele fornece uma visão única sobre o desempenho do sistema de gestão das empresas. Ok? A gente vai mostrar para vocês como é que é feito isso, né? E o Lumina ajuda as empresas a descobrir e priorizar as áreas do seu sistema de gestão que precisam ser melhoradas, aumentando esse desempenho da empresa e ajudando a ter lógico, uma vantagem competitiva. Ok? Então, nós chamamos também de melhoria através da conscientização. Então, nós sabemos que dentro de todos os sistemas de gestão, a base de dados, análise de dados, é fundamental para sabermos onde estamos e aonde queremos chegar, ok? Então, isso é fundamental em qualquer sistema, seja qualidade, meio ambiente, ok? Quais são os meus principais pontos a serem melhorados, ok? Até porque as empresas não conseguem trabalhar 100% com tudo. Nós vamos ter o quê? Geralmente as empresas têm as prioridades. Então, nós vamos mostrar aqui quais são, né, os desafios dentro da 14.000, que é mostrado através de um gráfico. Então, o Lumina, esse grande banco de dados, ele é uma estatística, veja aqui embaixo, né, uma estatística baseada em mais de 50.000, né, mais de 50.000 constatações, sendo que foi coletada em mais de 10.000 empresas, ok? É referente do ano de 2022, mas ele não vem mudando muito, tá? Eu já tenho de 21, de 2020, agora possivelmente a gente já vai estar coletando aí 2023. Então, veja que o que é o azul claro são não conformidades,
tanto na conformidade maior como não conformidades menores, que são mais pontuais, ok? As outras, né, não conformidades, desculpa, outros findings, que fala outras constatações, são observações e oportunidades de melhoria, ok? Então, é o que o azulzinho um pouquinho mais escuro, ok? Então, nós temos, então, assim, olhando, veja que nós temos dois focos principais, que é o capítulo 6, que é o planejamento, e o 8, que é o do, é o fazer, né? É o realizar, quer dizer, o implementar efetivamente o meu sistema. Nós vamos falar um pouquinho, principalmente do capítulo 6, que é o capítulo mais chave de toda a parte, e outras, lógico, né? Tem suporte, capítulo 7, mas veja capítulo 4, 5, ele já vem de menor número. O que nós temos aqui de mais relevante? Nós temos o capítulo 6, como eu falei, eu acho que o foco é muito capítulo 6, e dois requisitos chaves, que é a identificação dos aspectos ambientais e a identificação e a aplicabilidade efetiva da legislação, que é o 6.1.2 e o 6.1.3, ok? Então, nós temos aqui o top 10. Então, o que são os top 10? Então, veja aqui, questões operacionais, né? Olhando, né, para o lado direito, as questões mais operacionais aqui, está claro, né, que eu tenho uma análise mais detalhada ainda, né? Então, controle operacional, obrigações legais, então, a aplicação efetiva dos aspectos ambientais, ok? A aplicação específica da legislação, avaliação de conformidade, emergência. Então, veja que também aqui, mesmo a nível de observações, é muito parecido às estatísticas. Recai muito justamente no capítulo 8 e no capítulo 6, que é a aplicação efetiva dos aspectos ambientais, que é o controle operacional dos aspectos ambientais, seja os resíduos e outros pontos, e que estão, né, e é o que estão não favoráveis com relação a essa questão. Então, aqui eu vou também detalhar um pouquinho o que é dentro dos aspectos ambientais. Metodologia, né? Metodologia da identificação e classificação dos aspectos ambientais, né? Então, nós temos que ter esta identificação dos controles dos aspectos que são diretos, que são realmente voltados a aspectos da própria organização, que estão dentro do seu local de trabalho, de influência, que são voltados a fornecedores, isso realmente a gente sempre tem muita questão, muita não conformidade, porque as empresas não fazem um bom levantamento de empresas que ela possa ter influência quanto às questões ambientais, situações anormais, emergências, novos desenvolvimentos, empresas que têm o tal do projeto dentro de escopo também são auditadas e nem sempre vêm trabalhando de forma completa nas questões de novos desenvolvimentos. Quer dizer, quais são os novos aspectos ambientais? Como é que eu trato as questões ambientais nesses novos desenvolvimentos? A mesma coisa, né, em função das mudanças. Então, essas planilhas, elas, muitas vezes, elas ficam paradas. E não existe realmente essa revisão dos aspectos ambientais da própria classificação, porque melhorias são sempre executadas. Então, muitas vezes, eu tenho até uma reclassificação com relação a isso. Então, a atualização dessas planilhas, e veja que as planilhas de aspectos, impactos e perigos e riscos dentro da 45.000 é o coração do sistema. É dali que saem os grandes pontos que a gente vai jogar, inclusive na área estratégica, que é a parte de gestão de riscos, controles operacionais,
onde nós vamos buscar o atendimento legal, principalmente em todos esses pontos que são a chave, né, do meu sistema, que é a planilha de perigos e riscos, aspectos e impactos ambientais. Um outro ponto importante da dificuldade, principalmente da 14.000, é reconhecimento de passivos ambientais. Então, veja, a auditoria é sempre feita em duas fases. Fase 1, fase 2. A fase 1 é uma fase documental e visita inicial. É uma visita que nós fazemos na organização para detectar pontos que possam ter possibilidade de haver um passivo ambiental. Então, veja que muitas empresas, ao reconhecer, inclusive, algum passivo, muitas vezes têm dificuldade de enxergar até possíveis remediações. Então, mas isto não tem como, pessoal. Não podemos dar uma certificação numa empresa caso ela tenha um passivo ambiental e isto, né, ela não queira, de uma certa forma, tratar, ok? Por quê? Porque o passivo ambiental é um aspecto passado, mas ele está lá, ele está presente na minha empresa, ok? O segundo ponto, dentro do capítulo 6, como nós colocamos, é os requisitos legais, é o levantamento e a sua avaliação inicial de atendimento. Então, muitas empresas acham que a avaliação dessa conformidade legal tem que ser feita muito de forma amostral. Não, ela é 100%. Né? Então, nós temos a identificação no 613 e temos a avaliação do atendimento legal no 912. Então, esses dois requisitos são totalmente ligados. E essa avaliação do atendimento legal, ela tem que ser periódica, seja 1 ano, 2 anos, quem define é a empresa, que é a frequência dessa avaliação de atendimento legal, mas ela é uma avaliação 100% de todos os requisitos legais, ok? Então, esses requisitos legais, eles acabam sendo incluídos no 8.1. Por isso que nós temos, muitas vezes, também não conformidades que estão ligadas diretamente à legislação, estão diretamente ligadas ao atendimento legal. Então, vamos supor, eu tenho um óleo, eu preciso fazer uma segregação, só que essa segregação eu desenvolvo um procedimento operacional, que é onde vai ser aplicado os critérios operacionais de controle desse aspecto ambiental, e lá, por um acaso, né, eu tenho um desvio, eu não tenho uma identificação, ou ele está misturando óleo lubrificante usado com emulsão de óleo, que é totalmente diferente. A emulsão é água com óleo, o outro é óleo lubrificante usado, um vai para refino, o outro não vai, o outro tem que ser tratado. Então, veja que a aplicabilidade da legislação recai muito também no capítulo 8, que é a aplicação efetiva dele, ok? Então, por isto que eu preciso identificar muito bem os meus requisitos legais e, efetivamente, enxergar esse atendimento legal para não chegar na ponta, na aplicação efetiva dele, que é do capítulo 8.1, para que eu possa ter, efetivamente, esse controle que é efetivamente voltado a isso. E nós temos muitas falhas, principalmente com a parte de gestão de resíduos. Seja apontamento, aplicação, reciclagem, identificação, incompatibilidade de resíduos, que às vezes está tudo lá, tudo junto no mesmo local. Então, nós temos vários problemas, principalmente com a parte de gestão de resíduos. Tem coisas de gestão de efluentes, também tem. Emissões atmosféricas é o que menos tem, tá? Mas geralmente é mais voltado à gestão de resíduos. Bom, 912 eu já falei, que é a avaliação do atendimento dos requisitos legais. Então, isso também é um ponto, nem sempre as evidências estão muito claras, está sempre as ok, mas o que é? O que você avaliou dentro desse atendimento legal? Como eu falei, você tem uma licença, tem
vários condicionantes, como que você está atendendo essas condicionantes? É uma a uma. Isso é a grande dificuldade da implementação da 14.000 e da 45.000. E quanto maior o negócio, quanto mais complexo é o negócio, mais leis a empresa tem. Então, isso é um foco, pessoal, um foco assim, muito. Agora, a identificação dos aspectos ambientais é fundamental, porque se eu não identifico o meu aspecto ambiental de forma correta, eu não busco a sua legislação que é proporcional àquele aspecto ambiental que a gente colocou, ok? Preparação, atendimento à emergência também, então falamos lá do capítulo 6, capítulo 8, que são os dois chaves, mas principalmente voltado a essa questão do levantamento dos aspectos ambientais, da aplicação efetiva da legislação. Os planos de emergência, nós temos aí planos com poucos detalhamentos, então é um alarme e tal, é basicamente um fluxo, mas nem sempre é desenvolvida as ações para cada cenário. Então, um cenário de incêndio é totalmente diferente de um incêndio, de um vazamento, e um vazamento de gás é totalmente diferente de um derramamento de óleo, de um derramamento de um ácido, ok? São formas de atendimento diferenciadas. Então, os planos eles estão sempre muito pouco detalhados. E o atendimento mesmo, a cronogramas, simulados, resultado, que não é muito bom. Os relatórios são muito, ainda são pouco detalhados, eles não avaliam de forma clara como é que foi aquela emergência ou uma situação real, e a manutenção de equipamentos de emergência. E um ponto também importante, análise crítica pela direção, ainda falta, né, nessa análise alguns requisitos que são obrigatórios, e os planos pela direção, a essa análise mesmo. Então, veja que análise crítica nada mais é de que onde a alta direção ela está avaliando o resultado da eficácia do meu sistema, a adequação, inclusive no meu planejamento estratégico, quer dizer, o quanto os meus objetivos estão sendo atendidos diante esse planejamento estratégico, ok? Ok, então falando agora da 45.000, né, é muito parecido, né? Então veja que a gente também tem uma incidência bastante grande no capítulo 6 e no capítulo 8, a mesma coisa, também são 50.000 constatações em mais de 5.000 empresas, e são menos empresas porque tem menos certificados, ok? Desta norma do que da 14.000, mas é uma excelente estatística. A mesma coisa, olha, veja como, né, como a 14 e a 45 é muito parecida, elas são muito parecidas, um outro ponto que eu vou colocar aqui, ok? Então, veja aí o capítulo 8, o capítulo 6, emergência, que é o que 10.2 que nós vamos falar, que é a parte de investigações, avaliação do atendimento legal, legislação, a mesma coisa, olha aqui, né? Então, veja como, né, como está concentrado realmente todos esses itens. De novo, detalhando um pouco melhor, metodologias de classificação, principalmente de classificação com relação à identificação dos perigos e riscos, e principalmente de atividades não rotineiras e de provedores e psicossociais. Hoje, né, existe inclusive a 45.003, né? Inclusive eu dei um treinamento ontem sobre ela, nós temos um treinamento onde a gente detalha um pouco dessas diretrizes sobre os perigos psicossociais. Então, veja que os perigos psicossociais que estão muito voltados a como a organização do trabalho é realizada, fatores sociais. Isso aqui, pessoal, não está sendo muito pouco ainda desenvolvido dentro das organizações, ok?
E realmente a gente precisa trabalhar isso hoje bem melhor na 45001, tá? Na OSAS não tinha esse foco, mas hoje nós temos sim esse foco também, né? Porque esses fatores psicossociais também têm trazido problemas de saúde, resultados nas empresas, número de afastamentos de pessoas. Então, isso vem prejudicando, sim, o resultado e as pessoas, né? A gente está falando de pessoas, não estamos falando só da empresa, não. Mas isso afeta diretamente os resultados de uma organização, ok? E, de novo, né, aquela atualização das planilhas, né? Principalmente por causa das investigações de incidentes. Então, veja, as empresas têm incidentes em geral, né, que tem incidente, seja com lesão, sem lesão, ou quase acidente, ou uma anomalia específica, e não reabastecem, né, não retornam na planilha de perigos e riscos para poder fazer essas atualizações das novas ações, da reclassificação desses perigos e riscos. Ok? Então, geralmente a planilha de perigos e riscos é um pouquinho diferente de aspectos de impacto, geralmente aspectos são um pouco mais simples, onde a própria norma pede que você dê a valorização, a significância daqueles aspectos ambientais. Aqui, ele fala que você tem que avaliar o nível do risco. Então, a gente precisa entender o quanto os seus controles estão reduzindo efetivamente um risco mais controlado, usando até a própria hierarquia de controle, que aqui na 45 é obrigatório, que é eliminar, substituir controles de engenharia, controles administrativos, que é procedimentos, e o último EPI. O quanto realmente as empresas vêm melhorando o seu sistema de gestão em função dessa hierarquia de controle. A mesma coisa. Há sempre muita melhoria nas empresas, pessoal, mas só que não há um reabastecimento, não há uma reavaliação dessas planilhas com essas novas ações, com essas novas indicações, até uma reclassificação do risco em função dessas melhorias, ok? 613, a mesma coisa, requisitos legais, então a gente está falando a mesma coisa, só que as leis, na parte da 45.000, eu acho que ela é, não pior, mas veja, ela tem mais detalhamento, porque a NR, geralmente quando você aplica uma NR, geralmente você aplica ela inteira. É diferente das leis ambientais. Como eu falei do CONAMA 362, que é de óleo lubrificante. Não, mas peraí, eu sou o gerador, então eu aplico, sei lá, o artigo 18, que sou o gerador, capítulo 19, o artigo 19, ok? O artigo, sei lá, 8, que eu preciso ter uma pessoa que seja registrada na ANP para poder fazer o recolhimento desse óleo. Então, nem sempre você aplica o seu negócio em todas as cláusulas. Um pouco diferente, geralmente, das NRs, você pega uma NR 7, vamos supor, sei lá, a parte de controle médico, basicamente quase todos os artigos são pertinentes. Então, existe um maior detalhamento da 45 das legislações. E é o que eu disse, a avaliação de conformidade legal é uma a uma, conforme aquilo foi levantado. Então, hoje, até a parte de atualização das leis, isso não é um problema. Dificilmente a gente tem, porque as empresas, elas utilizam as empresas contratadas, né? São empresas que têm aí um excelente know-how no levantamento e atualização das legislações. Mas isso vai ficando, né? Mas ela vai mandando e este PDCA, né, do enviar da empresa essas novas legislações, alterações às novas legislações, essa velocidade, às vezes, também é um problema no atendimento, né? Porque muitas vezes a empresa fica lá 3, 4, 5 meses para poder fazer uma avaliação de atendimento legal. Ela não tem gente. Às vezes é questão de recurso mesmo,
não é muito claro isso na organização, quem faz essas atualizações que não são fáceis. Ok? Então, realmente, isso é um ponto-chave. Falhas em controles voltados às planilhas, tais como o uso de IPIs, atividades não rotineiras, permissão de trabalho, preenchimento de checklist, pessoal, é muito, geralmente, quantos checklists são feitos e, assim, sem efetuar realmente uma análise ali, né? E a cultura organizacional, né? Então, hoje a gente tem essa questão da cultura, que é uma questão de saúde e segurança do trabalho, uma questão bastante importante a ser sempre trabalhada na empresa. 2.2, causa raiz dos incidentes, sempre muito deficiente, mesmo utilizando árvore de causa, árvore de Ishikawa, 5 porquês. Veja, pessoal, às vezes a empresa implementa uns 5 porquês e não tem, né, não tem realmente uma causa raiz bem identificada, porque não usa o método correto. Emergência, a mesma coisa, tá, gente? Inclusive, planos de poucos detalhados, cronogramas, 9.1, mas são bem parecidas com a 14.000 que a gente acabou de falar, bom? Um ponto-chave aqui, aquisição, que é a parte do 8.4, que é realmente a falta de documentação do contratado ou do terceiro. Isso é um ponto-chave também a ser sempre muito bem avaliado. Não é só pedir 10, é como gerenciar estes 10 que você pede para o terceiro, ok? E como analisar esses 10. Não adianta você pedir um PCMSO e não avaliar aquele PCMSO do meu contratado, para entender se o risco que ele executa na minha empresa é aquele que está voltado ao meu PCMSO, ao meu PGR hoje. E participação em consulta, esse é um item que ainda não entrou nas estatísticas, mas com certeza vai entrar muitas não conformidades, porque hoje não é claro o processo de participação em consulta. Na verdade, o que falta é a empresa entender que não é os assuntos que ela quer só ela tratar, e sim o que a norma define o que deve ser tratado. Né? Então, isso está muito claro, os assuntos que devem ser consultados e os assuntos que devem ter a participação, que é a efetiva, a participação, consulta é buscar opinião, e a participação é fazer com que os trabalhadores decidam sobre aquele item, ok? Então, a empresa pode fazer o que quiser, mas ela não pode deixar de abordar os itens e os assuntos que são colocados na norma. E isto é um ponto de muita não conformidade, inclusive, hoje, não conformidades maiores, que é aquela que de uma certa forma, não recomenda a certificação, ou não mantém um certificado, tá bom? E é isso, pessoal. Último ponto, a gente tem uma ferramenta de autoavaliação online da DNV, então todos que fazem um treinamento dentro da DNV, é uma ferramenta, é um pacote pelo qual todo aluno tem essa oportunidade de fazer uma avaliação do seu sistema de gestão, ele gera estatísticas, é muito bacana, ok? Então, acessem, quem fizer um curso na DNV, tem essa prontidão aí para avaliar o seu sistema de gestão. E é isso, pessoal, muito obrigada. Passei um pouquinho aí da nossa atividade, muito obrigada. Ok? Obrigada, Ana. Matheus, você nos escuta? Está vendo a minha apresentação? Sim. Sim. Então tá. Bom dia a todos. Então, eu vou fazer uma breve apresentação
do que a Gralli tem usado, né, como Risk-Based Certification e a definição de área-foco. Então, primeiramente, sou o Matheus, responsável pela qualidade da Gralli, desde a qualidade do produto e também da parte de certificação. Como agenda, então, vou falar um pouco da Gralli, um pouco dos produtos, e depois a gente fala, então, do objetivo principal aqui do webinar, né? A Gralli, então, é uma empresa 100% brasileira, né? Faz parte do grupo Francisco Stedley. Ela está aí há mais de 60 anos no mercado, foi fundada em 62, então 62 anos. Ela é a empresa líder do grupo, né? A empresa tem outros negócios, assim como bastante ligados à parte agrícola, à parte de veículos, que é o que eu vou passar os produtos na sequência. Também, ela é uma empresa estratégica de defesa, ela está considerada pelo Ministério, ela é considerada no Ministério da Defesa como uma empresa estratégica de defesa pelos produtos que faz e principalmente por ser 100% nacional, né? Então, na parte dos produtos, nós temos tratores desde 15 cavalos até 220 cavalos. É o produto originário da empresa, né? A empresa foi fundada em 62 com o intuito de fabricação de tratores, na época motocultivadores, e permanece no mercado com este produto, atendendo a América Latina e alguns países da África. Na parte de caminhões leves, até 10 toneladas, temos aí uma história de caminhões também de mais de 30 anos com fabricação de caminhões. Chassis de ônibus, hoje ou desde os últimos anos, é o nosso principal produto em termos de quantidade de fabricação. Então, nós fornecemos, né, o chassi do ônibus, toda a parte mecânica para as encarroçadoras que fazem depois a carroceria. Muitas vezes o produto não é visto porque ele vai com uma carroceria, né, da fabricante, da Marco Polo, da Caio, da Neobus, enfim, dos N fabricantes de carrocerias. Mas a Gralli é um dos principais fabricantes de chassis leves no Brasil. Nós temos em torno de 50% do mercado de chassis leves, até 10 toneladas, e possui aí 50% do mercado, mais ou menos, no mercado argentino, de chassis maiores, de 15, 17 toneladas até 27 toneladas. É um produto que é comercializado basicamente para a América Latina, né? Todos os países da América Latina se utilizam, e como eu falei, tem o processo de carroçamento, então é um produto que a gente acaba não vendo tanto a marca, né? E aqui o produto que ele tem um nome específico, né, que é o Marroá, que é um produto estratégico de defesa. Esse ano ele completa 20 anos do início desse projeto, né, por a Gralli ser uma empresa nacional, por algumas situações do planejamento estratégico da empresa no início dos anos 2000, se optou por se inserir nesse mercado também. Então, ele atende aí todos os requisitos do Exército, né? Um produto que ele é comercializado, esse, né, específico, por atender requisitos do Exército Brasileiro, ele é comercializado somente para o Exército, na versão militar. Também tem versões dele exportadas para a África, temos versões dele exportadas para alguns exércitos da América Latina, como a Argentina e o Equador. Em termos de volume, o nosso maior cliente, até por extensão territorial, é o Exército Brasileiro, que segue, né, que compra esse produto há mais de 20 anos. Então, toda a frota do Exército Brasileiro para esse tipo de veículo, né, um veículo leve, ele é da Gralli, né, o Gralli Marroá, que é usado para esse caso, né, ele é usado para levar as tropas. E também a versão civil, que então é comercializado basicamente para uso em foras de estrada, né, operações de mineração, reflorestamento, de uso severo, né, um veículo 4x4. Então a Gralli possui 4 unidades, 3 unidades aqui em Caxias, a unidade matriz, a unidade 1, né, a unidade 2, a unidade 3. A unidade 1 é basicamente fabricação de componentes e montagem de tratores, a unidade 2 é toda a montagem desses produtos, do Marroá, do chassi de ônibus e dos caminhões. A unidade 3, fabricação de peças, fabricação de soldas pesadas dos chassis, peças de fibra,
para atendimento da Agrale e das empresas do grupo, e a unidade na Argentina, que também faz a montagem. Ela é o espelho da unidade 2 na Argentina, que faz a montagem de chassis, basicamente para atender o mercado argentino, né? Esse ano também nós vamos certificar a 5ª unidade, que é a unidade 4, em São Mateus, no Espírito Santo, que também faz montagem de chassis de ônibus, aí, chassis leves, né? Em relação ao objetivo, então, do webinar, que é a identificação da área foco, né? Eu vou contar um pouco do histórico aí, que é até o meio da apresentação aqui. Que é o meio da apresentação aqui da parte do histórico, né? A Agrale foi certificada em 2006, é uma das primeiras empresas que foi certificadas aqui na região, no Rio Grande do Sul, e desde então, até 2006, nós vimos, né, com o processo tradicional, aqui teve muitas versões da norma, da versão da ISO 9001, e em 2006 nós certificamos a Agrale montadora em ISO-TS, né, que é específica para a área automotiva, gestão de qualidade na área automotiva, na época era QS ainda, né, nós certificamos em ISO-TS na 16949, e com os ciclos de auditoria que acontecem para a ISO-TS, que o auditor fica, né, acompanha a empresa nos 3 anos do ciclo de validade do certificado, nós percebemos a oportunidade o interesse da empresa em poder, que é o que até que fala lá no site da DNV, se alguém acessar, né, o Risk Based Certification, que fala, né, mais ou menos assim, né, retirar ou extrair um pouco mais da auditoria, né, porque nós sempre tivemos a prerrogativa, né, como empresa, de que vem alguém de fora, vem alguém para nos ajudar, obviamente vai registrar as não conformidades, como foi falado anteriormente, mas que venha nos auditar e realmente agregar, né, agregar o processo, e aí nesse momento nós percebemos que, poxa, nós vamos ter um auditor que fica 3 anos com nós, que nós podemos focar em algumas atividades ou processos que são que oferecem riscos e oportunidades, né? Então aí eu volto um pouquinho no início, né, do que está escrito aí, que a área foco, né, a gente procura basear ela em riscos e oportunidades, porque justamente quando a gente fala área foco, é a área que mais tem problema, é a pior área, e não necessariamente. A área que a gente vê riscos, né, riscos de não conformidades, riscos de problemas, mas basicamente até pelo produto que a gente tem e pelo tipo de negócio que a empresa tem, que vocês viram aí, que são produtos que levam pessoas, produtos que ou é para o exército, né, riscos que possam estar sendo oferecidos aos nossos clientes, né, riscos de segurança, que isso é cobrado muito na indústria automotiva, mas também riscos ao sistema realmente de gestão de qualidade, né? E oportunidades, porque depois a gente vai ver no slide posterior, a gente vê possibilidades de melhorar alguns processos, eles vão mudando, né? Se a gente pensar como indústria automotiva ou como montadora, sempre um processo crítico para nós é compras. A quantidade de compras, os volumes de compras são grandes. Um outro processo que normalmente é crítico é fabricação, montagem, né? Mas dentro de cada um desses processos existem as atividades, existem as áreas que são mais pertinentes a um período, seja da economia, seja a um produto novo que está entrando. Isso acaba sendo alterado ao longo do tempo, né? Então não vale, entre aspas, falar assim, minha área crítica é sempre compras. Ok, é compras, mas dentro de compras tem épocas de mercado, épocas de situações de clientes, de produtos novos, processos novos, que elas são mais ou menos críticas, né? Então, sempre tendo como em mente aí pontos negativos e pontos positivos, né? Riscos e oportunidades. E aí, então, voltando à parte do histórico, então nós percebemos isso e começamos a usar isso, né? Determinar áreas foco a partir de 2007 para serem auditadas ou serem acompanhadas para que pudéssemos retirar mais da auditoria
e até com o auditor, muitas vezes, falando isso ou determinando isso em conjunto com o auditor líder, qual o background do auditor que vai vir auditar, ou que está vindo auditar, que ele possa contribuir mais para aquele processo ou atividade que ele vai auditar. Então, de 2027 a 2015, nós sempre determinamos a área foco de uma certa maneira, não é sem metodologia, mas de alguma forma olhando para os indicadores, olhando para o que nós entendíamos, né, com alta direção, o que era crítico, o que era importante para nós no próximo período. E aí nós pegávamos as informações da análise crítica da direção, dos resultados, né, os indicadores, do planejamento estratégico, do projetos e processos novos, que era de nosso interesse para que nós pudéssemos focar na auditoria. E a partir de 2015, então, que até teve, né, a alteração da ISO 9001, com uma diretriz mais com uma metodologia, né, ou determinação de uma metodologia que nós chamamos de diretrizes para a gestão de riscos agrários, que aí então a gente determina Passou a apresentação? Não, continua. Isso. Não está passando. Clica na tela e vai com... Dá um clique, ou double clique. Aqui foi. Isso. Aqui foi, né? Então, a partir dos processos, né, desses processos que são comuns aí ao mapeamento de processos a todas as empresas, né, cada empresa define os seus processos, como entradas e saídas, mas nós pegamos, né, esses processos, obviamente todos eles têm os indicadores, e nós pegamos esses processos e avaliamos eles através dessa metodologia, desse método, para determinar qual o processo e qual a área dentro desse processo, se for o caso, ele vai ser o foco para o próximo ciclo, para o próximo período de auditoria, né? Então, e aí nós criamos esse nosso procedimento, nessas diretrizes, baseado em algumas diretrizes internacionais, né, visando aquilo que até está salientado aí, né, um processo contínuo, né, o que vale talvez para esse período, para esse ano, para o que nós estamos passando, não vai valer para o próximo período. Então, essas metodologias ou essas estruturações, elas são baseadas, mas todo período, né, a cada ciclo de auditoria, nós estamos agora, né, nós saímos de um processo de recertificação agora em 2023, nós entramos em 2024 no próximo ciclo de auditoria, que aí nós determinamos a área foco, né, podemos determinar até 3 áreas focos pelo procedimento da DNV, normalmente a gente determina 1 ou no máximo 2, baseado nisso, e aí para cada processo ou atividade a gente acaba tendo essa matriz de fator de risco, né? Do lado esquerdo nós temos probabilidade, na parte inferior nós temos impacto. E aí também aí salientado riscos e oportunidades, né? Nós vamos ter um processo ou uma atividade de alto risco ou também alta oportunidade, né? Porque senão a gente sempre olha para o lado negativo. Normalmente a gente avalia, faz um combo aí dos dois, né? O que é alto risco e alta oportunidade, e o que fica no quadrante esquerdo, direito superior, nas duas partes, riscos e oportunidades, vão ser as áreas ou atividades que vão ser olhadas como área foco na auditoria, né? Então, para cada processo, a gente vai ter, obviamente, a matriz de riscos e oportunidades. No canto esquerdo, na parte esquerda, que é o normal, né, as partes interessadas, e aí nós descrevemos os riscos e oportunidades e vamos classificando de acordo com essa metodologia, que é um exemplo, né, a gente obviamente tirou os dados, mas aqui é um exemplo, e aí nós vamos ter aí quais os que têm mais riscos, mais oportunidades, isso discutido na reunião de alta direção e definido a área foco para o próximo período ou para a próxima auditoria ou as áreas focos, né? Aqui, para finalizar, então, nós colocamos um exemplo de uma área que nós usamos, né? Eu tirei o nome do processo, mas que nós utilizamos
no último período de 2021 a 2023, do último ciclo de auditoria, que pela classificação, daí sim da metodologia, né, de classificação desse processo, então, a primeira parte eu fazer ou eu definir a área foco para auditoria, que nós acabamos enxergando, como eu falei, desde 2006, como muito importante. Isso nos ajudou muito, nos trouxe muitos aprendizados, né, nas áreas que foi auditado dessa maneira, né. A auditoria acontece de forma normal, não tem, né, aumento de custo, não tem aumento de tempo, não tem aumento de homens auditoria, mas nós, né, como empresa, acabamos nos beneficiando dessa priorização, dessa poder tirar a mais do auditor ou da empresa para o que é relevante e para o que é importante para mim, né? E, de uma certa maneira, o auditor também, ele acaba olhando, ok, você disse que essa área ou essa atividade é foco para ti, ou é importante, é relevante. Ele acaba nos auditando no processo de determinar a área foco ou o que é relevante para nós também, né? Por que você disse que é foco? Né? E a gente acaba mostrando isso nos instiga. Enfim, aí depois de definido, né, e corre os processos de auditoria, aqui nós temos um exemplo de uma área que lá em 2021, como área foco, ela foi classificada como nível 3, né, que é a classificação que daí a DNV, que o órgão certificador faz. Ok, você definiu que essa área X é a tua área foco em 2021, eu auditei ela, e aí pela toda a metodologia que a DNV tem, ela classifica, né, faz a classificação dessa área, e ela nos classificou como 3, uma nota média, intermediária, não muito boa, né, então isso gerou, obviamente, oportunidades, planos de ação. Em 2022, nós também ficamos com ela e nós finalizamos ela no último período com uma nota 4, que já vai para o nível alto, né, de 4 e 5, difícil ou mais rigoroso de ser atendido. E aí a gente entende que a gente consegue entregar, né, após um período de ciclo de auditoria e de tomada de ações, aquela área foco, aquela priorização que nós entendíamos como melhor, né? Ela atingiu níveis melhores. Aqui nem está relacionado que é importante ressaltar, a um número de não conformidades, né? Realmente muitas ações ou muitas observações e oportunidades que vão nos levar para um patamar melhor dessa área foco, né? Se a gente olhar por número de não conformidades, eu falo pela Grale como experiência e, né, estou há mais de 20 anos também, não é pelo elevado, pelo grau de número de não conformidades, e sim pelas oportunidades e observações que são feitas durante o processo de auditoria, que vão nos dar um grau de maturidade maior desse processo ou dessa atividade com o conhecimento do auditor. E isso a gente tem para todos os outros anos, lá desde 2006, existiu alguns exemplos de processos que nós entendíamos que íamos ficar 3 anos com a área foco, e ele ficou 1 ano, ficou 2 anos, né, e a gente conseguiu elevar ele para um patamar melhor, e a gente já mudou a área foco. Então, não necessariamente eu também fico com os 3 anos com o processo pelos 3 anos, né? Esse era um processo bem crítico, importante para nós, a gente acabou ficando com ele com os 3 anos. Existem casos que a gente não fica. Então, também, né, me coloco à disposição, depois tem as perguntas, também ficou meu contato, e obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Matheus. Agora o William, da Gacor, vai se apresentar. Todo mundo me escuta? Escutamos bem. Tá bom. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar aqui me apresentando. Bom, meu nome é William, né? Eu sou formado em Engenharia Ambiental, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar em uma outra instituição de saúde também, por mais de 10 anos. Depois, meus últimos 5 anos, antes de entrar na Gacor, aí, eu tive a oportunidade de passar pelo segmento da logística, um pouquinho na área de varejo também. Então, eu tive a oportunidade aí de ver alguns cenários distintos, né? Então, ver um pouquinho de uma empresa que não tinha ISO, né? Que não tinha algumas certificações e assim seguiu.
Entrei em uma outra empresa que já tinha algumas certificações, já tinha ISO, e tudo rodava até que muito bem, uma cultura de segurança forte, inclusive. E entrei também em empresas que a gente implantou, né? Então, acabei tendo um pouco a visão aí de alguns cenários distintos, mas que contribuem muito aí como bagagem para a gente vendo as melhores alternativas, né? Bom, e falando um pouco do HCOR, o HCOR, deixa eu só, todo mundo me ouvindo aí, né? Bom, então, o HCOR ele é um hospital privado, né? Mas ele faz parte, ele é um hospital filantrópico, né? Então ele faz parte da Associação Beneficente Síria, né? Então não tem fins lucrativos, apesar de ser um hospital privado, o lucro ele é revertido aí em ações sociais, em filantropia. Tá? Então, eu separei aqui no material, né, os principais desafios aí que a gente pensa, tanto para implementação quanto manutenção de um modo geral, e pensando no segmento de saúde como um todo, tá? Porque que eu pude observar, né? Até vivendo outras experiências. A área da saúde, ela não é uma área que tem uma pegada ambiental ou uma cultura de segurança tão forte quanto outros segmentos aí, indústria e a mesma logística de um modo geral. Não tem, né? A gente tem uma cultura forte nos hospitais privados, quando a gente fala de cultura de segurança, mas voltado muito à segurança do paciente, né? Então, o que a gente quer fazer é linkar tudo isso, né? De falar, olha, não tem como o paciente estar bem se os colaboradores não estiverem bem, né? Então, vou falar um pouquinho aqui a estrutura do HCOR, um pouco pra vocês entenderem aí a complexidade do cenário, e depois a gente mergulha um pouquinho sobre as questões da ISO fazendo esse paralelo, tá? Qualquer dúvida, podem mandar no chat aí. Bom, então quem é? Né? Nós somos mais de 1.500 profissionais aí só da área assistencial, ou seja, estou falando de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, e aí vai, fonoaudiólogo, mais de 1.650 colaboradores nas demais áreas, né? Então, todas as áreas que suportam, mais de 2.200 médicos credenciados. Então, são médicos que muitas vezes atendem no HCOR, mas também atendem em outros hospitais. E mais de 700 colaboradores aí, terceiros, e mais de 100 estagiários. Tá? Então, é bastante gente, circula muitas pessoas ali. É um desafio enorme enquanto pessoas para garantir os processos. A gente tem que imaginar que outros milhares que circulam lá dentro são pacientes, acompanhantes, né? Então, e outros prestadores que às vezes vêm entregar material, ou seja, é muita gente. Né? Então, nós somos pessoas que cuidam de outras pessoas. Né? Então, são mais aí de 81 mil pessoas de pacientes por ano, né? Mais de 11 mil internações, mais de 3 milhões e 800 mil exames realizados. Então, mais de 22 mil aí procedimentos cirúrgicos, mais de 56 mil atendimentos em pronto-socorro e mais de 7 mil procedimentos hemodinâmicos, que também são invasivos e também contém uma série de riscos aí em torno dessas atividades. Ou seja, é um cenário bem complexo, né? Tá, então, o nosso complexo hospitalar ele conta com 5 unidades, né, com mais de 69 mil metros quadrados aí de área, também mais de 287 leitos, esse número já aumentou um pouquinho, e um centro próprio aí de medicina diagnóstica também na região da Faria Lima. Ali. Bom, a gente é referência em cardiologia, né, como o próprio nome diz aí, HCOR, Hospital do Coração, mas a gente atende também outras especialidades, né, neurologia, a gente tem uma oncologia, tem uma radioterapia, ortopedia e outras 48 especialidades em medicina diagnóstica. Então, é bastante complexo o cenário, muita gente circulando, para a gente manter todo mundo na mesma página ali, garantir que todo mundo siga os procedimentos, os processos que a gente estabelece, né, junto com o trabalho feito a muitas mãos aí, com diversas áreas. Tá? Então, tendo em vista toda essa complexidade, a gente tem algumas certificações, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Joint Commission International, eu sei que é uma certificação voltada aí à saúde, mas ela sem dúvidas, é a certificação mais alto nível que existe na saúde. Todos os hospitais grandes aí pelo mundo, a ampla maioria tem. Né? Então, ter essa certificação já nos ajuda em alguns aspectos. Né? Então, ela puxa já muita coisa, exige muita coisa, algumas garantias, algumas premissas legais básicas a gente
já costuma fazer, o que facilita um pouco a gente quando entra em questões de outras certificações. Claro que, assim, como eu falei lá no começo, ela é uma certificação muito voltada a questões do paciente, né? Então, se o processo é seguro enquanto paciente, né? Se ele entra ali, se ele vai ter um atendimento bom, seguro, garantindo prevenção à infecção, enfim. A nossa missão está aí em desdobrar toda essa questão de segurança para os colaboradores. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, a ISO 14001, né? A gente está tentando aí, está construindo um trabalho para a gente buscar essa certificação 45001. A gente sabe que a 14001 tem alguns fatores que é mais fácil para a gente controlar internamente, coisas que até a própria Ana Maria acho que mencionou muito bem, né? A 45001 ela tem algumas coisas que fogem um pouquinho, né? Então a gente tem a planilha de aspecto e impacto, a de perigos e riscos ela desmembra algumas outras coisas um pouco mais complexa e é nessa fase que a gente está, tá? De buscar essa 45001. Não passou o slide, né? Bom, então resultados aí de 2023, quando a gente fala de alguns controles de algumas ferramentas aí de risco. Então foram mais de 5.000 permissões de trabalho emitidas, ou seja, é muito trabalho de risco acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Mais de 700 colaboradores terceiros integrados. Desses 700 aí, muitos acabam abrindo essa permissão de trabalho, né, que são trabalhos de riscos. A gente tem alguns trabalhos de risco, a ampla maioria, na verdade, a gente contrata mão de obra terceira. Tá? Então, mais de 500 treinamentos realizados, mais de 200 APRs, aí, análise preliminar de risco, confeccionados e liberados, mais de 17 projetos de educação com terceiros, mais de 84 perícias acompanhadas. Então, um número bem expressivo, né, que mostra aí todo o desafio que a gente tem para buscar essa 45.000, tá? 45.001. Bom, eu quis trazer esse slide porque eu acho que tem uma... Eu vi que está piscando aqui, gente, o bate-papo, né? Mas eu respondo as perguntas no final, se tiver, tá bom? Bom, então, quanto ao setor hospitalar, eu quis trazer esse compilado aqui, uma série de notícias que correm na mídia, que a gente observa que, infelizmente, não é todo mundo que tem essa percepção. Né? Então, hoje, o setor de hospitalar, ele lidera o ranking de acidentes de trabalho. Né? Então, lidera, infelizmente, com folga. Né? Então, é uma informação que poucas pessoas têm. Quando a gente fala de trabalho de risco, de desafio, enquanto SST, né? Saúde e Segurança no Trabalho, muita gente não tem essa percepção que o ramo da saúde é o ramo que mais tem acidentes registrados. Né? Então, quando a gente pega para ver aí, atividades de atendimento hospitalar tem 12% do total de acidentes registrados. É muita coisa, ou seja, é 3 vezes mais que o segundo colocado, que é o comércio varejista de mercadorias em geral, né? O qual também tive a oportunidade de passar, que também tem um desafio enorme. Né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente está nisso. Né? 1 a cada 10 acidentes de trabalho ocorre na área da saúde. Né? Então, traz um alerta muito alto. Então, é bom que a gente fique muito claro isso enquanto desafio, que tem muita gente que não tem essa noção e acaba falando, poxa, mas a área da saúde é relativamente fácil controlar algumas coisas. Mas não é. Tem muita coisa que é difícil fazer o monitoramento, é difícil fazer o controle, até porque envolve muitas pessoas que estão ali de passagem. Né? Então, não é fácil. Tá? Então, hoje, para vocês terem noção, hospitais grandes aí, e muito renomados, a grande maioria, acaba beirando aí 100 acidentes ano. Né? Então, a gente está falando de uma centena de acidentes. É muita coisa. Muitos deles graves, muitos envolvendo materiais contaminados, né? Com risco biológico, materiais perfluorocortantes. Ou seja, é um desafio enorme enquanto cultura. Tá? E isso não é só a nível Brasil. A gente tem alguns contatos, pode observar algumas experiências de outros hospitais fora do Brasil que compartilham de algumas dificuldades aí. Tá? Deixa eu mudar de slide.
E quando a gente fala também, eu fiz um catado aqui de mídia também para falar das questões ambientais, né? Então, a gente tem aí toneladas de resíduos de serviço de saúde, né? Então, só para vocês entenderem, os resíduos de serviço de saúde, eles possuem uma RDC lá da Anvisa própria para ele. São resíduos classificados como perigosos. Muitos, aí, a ampla maioria, não pode ser reciclado. Então, gera um passivo ambiental enorme, é de difícil gestão, né? Então, a gente precisa ter todo um controle quanto à segregação, descarte, segurança desse descarte, né? Como que ele é feito, os riscos que ele traz para o colaborador e também o impacto que ele traz para o meio ambiente. Não é qualquer empresa que faz a coleta, que faz o tratamento desse resíduo, né? Então, a gente tem um desafio enorme enquanto demanda, né? Então, o material contaminado ali, ele vai para um abrigo e muitas vezes esse abrigo ele não comporta a complexidade, né? Hoje, infelizmente, é muito comum os estabelecimentos de saúde trabalharem com seus abrigos aí nos limites, dentro dos limites aí de capacidade. Tá? Então, e a gente teve aí nos últimos anos, né, desde 2019, principalmente potencializando em 2020, a Covid-19. Né? Isso ninguém esperava, o que mudou o cenário, que agravou tudo. Né? A gente pensa, poxa, mas é uma virada de chave para a gente melhorar questões de cultura de segurança, por exemplo. Né? De falar de uso dos EPIs, da importância. Sim, ajuda em um certo ponto, mas dificulta também em muitos outros. Né? Sobre improviso de EPI, improviso de como vai ser, é tudo muito novo. Né? Um crescimento gigante na quantidade de resíduo de serviço gerado, ou seja, o que deixa tudo muito mais complexo de 2019 para cá, o que já era um cenário extremamente complexo. Tá? Hoje, para vocês terem noção, pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê em todos os hospitais aí da região central de São Paulo, um aumento muito grande de atendimento por questões de doenças respiratórias, né? Então, Covid, influenza, gripes de modo geral, né? Agora tem a dengue, né? E tem tuberculose também. Ou seja, todos os prontos-socorros aí, pelo menos da região central de São Paulo, estão trabalhando no limite, né? Então, quando eu digo no limite, isso é uma pauta nossa, da nossa alta direção, traz muito isso. Isso aumenta todos os riscos, né? Expõe todo mundo a um risco maior, aumenta uma demanda, o que aumenta a probabilidade de riscos, de acidentes, o que aumenta também uma questão de geração de resíduo de um modo geral. Tá? E dentro dos hospitais, quais os cenários que a gente tem? Né? Então, a gente tem alguns riscos ambientais aí. Entre esses riscos ambientais, nós temos todos dentro do HCOR, de um escopo hospitalar. Né? Então, a gente tem risco biológico, tem risco físico, né? Radiação ionizante, a gente tem risco químico através dos quimioterápicos e uma série de outros produtos químicos, né? Como formol, enfim, glutaraldeído, e aí vai uma série de produtos. Risco ergonômico, né? Um risco que está ali e traz muito afastamento. Né? A área da saúde, como eu trouxe lá no primeiro slide, num dos primeiros slides, é o segmento que mais tem acidentes hoje. E também é um dos segmentos que mais afastam pessoas quando a gente fala de absenteísmo. E os motivos são diversos. Né? E, sem dúvida, um dos vilões é esse ergonômico aí. Movimentação de paciente. Muitas vezes a gente tem um profissional de enfermagem movimentando ali, sozinho em alguns momentos, um paciente com mais de 100 quilos. Né? Seja para movimentar dentro de uma cama, enfim. Existem mecanismos? Existem mecanismos para ajudar. Mas é um cenário complexo. Tá? Risco de acidente também a gente tem, né? Material pérfuro-cortante. Como eu disse, a classificação de resíduos, né? A gente tem a RDC 222, que classifica todo o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Então, a gente tem o grupo A, né? Ele tem uma classificação exclusiva para ele dentro dessa RDC. O grupo A infectante, né? Grupo B químico, o C radioativo, o D comum e o E pérfuro-cortante. Nós temos todos também dentro do hospital. Ou seja, a complexidade do cenário, né, faz que a gente garantir alguns processos torne isso bem desafiador. Não é impossível, né? A gente tem ótimos cases aí, ótimas referências, mas o desafio é enorme, tá? Bom, continuando aqui.
Então, evolução cultural, né? Quando a gente fala de cultura de segurança dentro de um hospital, como eu disse, pude viver outras experiências, né, mais controladas, uma cultura de segurança um pouco mais aflorada, né? Então, quando a gente fala de cultura, né, o que a gente vê ali, até a teoria do iceberg, que eu acho bem interessante, tem a maneira de fazer, os comportamentos ali do indivíduo que a gente vê, mas tem muita coisa que a gente não vê, né? A maneira de pensar, né, a percepção dele, a representação, as crenças, valores e toda a experiência ali que ele vem trazendo de anos. Então, às vezes, ele não viveu, ele não consegue, dentro daquele cenário, enxergar uma outra maneira de fazer, né? Então, tem toda uma parte ali por baixo, uma parte gigante, que é o que faz toda aquela maneira de fazer aparecer e acontecer, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a curva de Bradley para dar uma olhadinha, hoje, se a gente pegar o segmento de saúde de um modo geral, a gente está em uma transição ali do reativo para o dependente, né? Claro que o nosso objetivo é chegar no interdependente. A gente sabe que tem um caminho bom para percorrer, a gente não vai omitir números em momento nenhum, o objetivo não é esse, é melhorar a cultura de modo factível e real, né? Então, a gente está nessa transição e, como eu disse, poucos hospitais, para vocês terem noção, no Brasil, possuem ISO. Poucos mesmo, pouquíssimos de contar assim, na palma da mão aí, quantos hospitais, né? Alguns grandes, outras instituições menores, mas é um desafio enorme enquanto saúde, né? Cuidar dessas pessoas que cuidam de tanta gente. Quando a gente busca um hospital, tudo que a gente espera é que a gente receba um tratamento, ali, um cuidado de saúde, né? Que esse processo seja seguro. Mas tem esse desafio enorme. A gente foca muito em cuidar das pessoas e às vezes se expõe de forma que acaba nem percebendo, né? Por estar num piloto automático, a gente está se expondo a situações de risco, tá? Então, entre os desafios aí, né? O que a gente tem enquanto desafio? A gente tem eu listei aqui um dos principais desafios é investimento em recurso, né? Então, é tempo e pessoal, né? O processo de implementação, ele exige tempo, ele exige pessoas dedicadas para desenvolver e integrar sistemas de gestão na prática. Atualizações de infraestruturas, né? A gente é muito comum aí, hospitais centenários, né? Outros como nós, beirando aí meio século. Então, manter essas infraestruturas atualizadas, cumprindo normas ambientais, de segurança, é um desafio. Uma mudança cultural, né? Então, como eu disse, a área de saúde, segmento de saúde, não é referência em pegada ambiental, não é referência em cultura de segurança de modo geral. Então, essa mudança de cultura é trabalhosa. Integração dos processos, né? Então, integrar práticas de gestão nos processos operacionais que já existem, né? Isso é um desafio enorme. Treinamento e conscientização, né? Treinar todo esse público que eu mostrei em alguns slides aí, né? Como que a informação chega lá na ponta, como que a informação chega num médico, num anestesista, que muitas vezes ele só está de passagem, ele mais ou menos, só para vocês entenderem, ele praticamente muitas vezes traz um paciente do consultório dele pessoal e ele loca a estrutura de um centro cirúrgico para fazer seus procedimentos, e dali o paciente vai para uma UTI, vai para uma unidade de internação. Então tem muitos fatores, né? Como a informação chega para todas essas pessoas, né? E um compromisso financeiro também aí enquanto instituição, né? Requer investimento, né, financeiro significativo, tanto com treinamento, documentação, auditoria, isso é inevitável, tá? Bom, outro desafio enorme, né, o engajamento visível das lideranças, né? Então, a liderança tem que ser o exemplo, ela tem que seguir todas as políticas, práticas de segurança, né? A gestão aí, ela tem que fazer uma gestão da pessoa e do ambiente. Então, ela identificou uma situação que coloca alguém em risco, ela tem que ter a iniciativa de corrigir, né? Então, quando a gente olha a curva de Bradley, ainda tem um conceito que de segurança é só responsabilidade da segurança. Isso é um conceito muito primário, né? Segurança, questões ambientais, o compromisso tem que ser de todos, é uma responsabilidade de todos, e a gestão tem que ser exemplo, né? Então tem que ter compromisso, tem que ser acessível, né? Tem que ter foco aí. Conhecimento, ele tem que estar atualizado sobre leis, regulamentações, tem que ter empatia, tem que ser um líder com foco aí na segurança, demonstrar preocupação, né, pelas questões ambientais e questões de segurança,
né? Tem que ter uma comunicação muito clara e eficaz, né? Da onde a gente quer chegar e como a gente quer fazer. Tem que garantir esse treinamento independente das demandas. A gente sabe, como eu disse, o segmento de saúde vem numa demanda enorme, nunca vista antes, tá? 2024, só para vocês terem noção. Eu digo por São Paulo, mas eu não tenho dúvida que isso reflete a Brasil. A gente está numa pegada de atendimento nunca visto antes, pelo menos no segmento de saúde aqui na região de São Paulo. Muito cheio. Né? Então, tem que garantir que as pessoas sejam devidamente desqualificadas dentro desse cenário complexo, independente, né? Ele precisa fazer a gestão desse tempo. Né? E responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade pelos resultados, o líder precisa chamar essa responsabilidade. Né? Então, é só assim que a gente vai conseguir. Né? Vindo de cima para baixo, top-down, a coisa fica muito mais fácil. E é assim que acontece. Tá? Engajamento dos colaboradores, né? Então, a gente tem engajamento dos líderes? Bacana. Então, a gente precisa agora ter engajamento dos colaboradores, né? Através de treinamento, envolver eles, né? Uma mudança comportamental, incentivar a mudança comportamental entre eles, né? Para que adotem práticas seguras e ambientalmente corretas. Tá? Então, envolver o colaborador numa comunicação e participação efetiva, né? Para que eles mesmos participem, é um aspecto assim essencial. Tá? E garantindo a conformidade, né? Então, é um outro desafio. Então, a gente tem uma adesão regulamentar, garantir toda a conformidade com as regulamentações ambientais e ocupacional. Né? Então, a gente tem uma série de leis, normas, normas voltadas exclusivamente à saúde, por exemplo, a NR32, né? Que é uma norma regulamentadora voltada exclusiva ao segmento de saúde, diante da complexidade. A RDC 222, e aí vai longe, né, que é da Anvisa, do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Então, toda essa garantia legal, né, quando a gente fala até Ana Maria trouxe um pouquinho disso, plano de emergência, quando a gente fala de plano de abandono, ocorrências dentro do hospital, ela tem uma complexidade enorme, né, interligação de um prédio no outro, compartimentação, né, de uma UTI para uma unidade de internação para que a fumaça não vá, enfim, é um cenário complexo. Né? Quando a gente pega brigada de incêndio, por exemplo, a gente tem algumas instruções técnicas, aí, algumas normativas que são estaduais. Eu vou falar por São Paulo, pelo HCOR. Cumprir isso, né? Quando a gente fala de brigada de incêndio, na realidade, a HCOR, por exemplo, a gente tem facilmente aí mais de 1.000 brigadistas, e a norma pede isso, algo em torno de 1.200 brigadistas, né? O cálculo ele é por pavimento, existem alguns setores fechados, são classificados como fechados, que a gente tem que garantir 100% da equipe treinada, enfim. O desafio é enorme, né? Então, quanto à garantia de conformidade. Então, documentos e relatórios, manter sistemas de documentação e relatórios precisos e abrangentes, né? Com conformidade aos padrões ISO, exige processos meticulosos ali de manutenção de registros e relatórios. Né? Então, quando eu digo que a gente tem muita ocorrência, muito incidente, acidente, fazer toda essa investigação utilizando ferramentas de excelência, então, isso é desafiador também. Né? Então, como eu disse, a gente circula ali na casa de 100 ocorrências entre incidentes e acidentes, ano, né? Falando ano. É muita coisa, são 100 investigações, mais de 100 planos de ações, ou seja, é bem complexo. Melhoria contínua, né? Estabelecer mecanismos para melhoria contínua no desempenho em conformidade tanto ambiental quanto ocupacional, envolve desafios contínuos de monitoramento. Né? Então, e o monitoramento do desempenho da própria ISO. Então, o monitoramento contínuo do desempenho e adesão aos padrões ISO exige processos robustos, né? Tanto para atendimento a requisitos legais quanto a processos internos. Tá? Então, esse é um pouco do desafio, né? Eu trouxe aqui para vocês para compartilhar um pouco das dores do segmento saúde. Fiquem à vontade em perguntar. Eu acho que, como eu disse, pude viver experiência em outros segmentos? Sim. Né? Mas o saúde ele engloba algumas coisas enquanto cultura que são desafiadores. Né? A gente tem muita coisa andando, muita coisa boa andando, mas compartilhar, expandir essas ferramentas e essas coisas boas é o grande desafio. Tá? E é isso, gente. Bom, deixa eu só parar aqui a apresentação. Vendo?
Muito obrigada, William. Agora nós vamos às perguntas e respostas. Os palestrantes podem abrir suas câmeras, por favor. E Dani, já pode abrir também para iniciar as perguntas, Ana. Oi? Bem, vamos lá, pessoal. Primeiro quero agradecer a participação aí de todos vocês, da Ana Maria, do William, do Matheus. Foi muito importante compartilhar as experiências aí dentro de cada segmento, né? Nós, como certificadora, a gente fala do nosso ponto de vista, mas é importante a gente entender em outros segmentos como isso se aplica no nosso dia a dia, né? Então, ali a gente tem a questão das ferramentas que a gente utiliza, que hoje é fundamental, as empresas têm esse acesso, os nossos clientes, não só da parte de treinamento, quanto a parte de certificação, a todas as ferramentas que a gente disponibiliza para vocês terem esse auxílio na gestão do processo de vocês. O Matheus falou bastante ali da questão da Agrale em relação à utilização do Boost My Audit, da auditoria baseada no risco. Ela se aplica a todas as outras normas na parte de gestão, então não só a 9001, contra a 14, a 45, e ela auxilia a empresa aí nesse período dos ciclos, né, de certificação. O William, na parte hospitalar, é fundamental demonstrar aí, eu acho que como é uma área que a gente hoje não vê, como você mesmo focou, tão certificada, talvez tão empenhada nesse processo e nesse compromisso com tanto a gestão ambiental quanto saúde e segurança ocupacional, foi bem legal focar aí nos desafios que hoje esse setor tem, e que é um setor que teve muitos desafios ao longo dos últimos anos, né? Já é um setor difícil, já é algo de critérios bem dificultosos no dia a dia, pela gestão direta com pessoas, né? A gente fala de vida, e a gente tem a parte interna aí do hospital em trabalhar para poder desenvolver essas metodologias que minimizam tanto riscos quanto impactos, né, nos processos que a gente tem hoje. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Como a do William está mais fresquinha, eu acho que é um complemento, porque a apresentação dele no final foi bem objetiva, na pergunta de um dos nossos colegas aqui, que é o Vitor Gabriel, né, que está presente. Agradeço aí a pergunta. O que ele questiona? Se existiria algumas pontuações e itens específicos a serem ponderados no atendimento principal para a certificação da 14001. Referente à aplicação na área da saúde, né? Ele, em análise e busca, ele nota que tem poucos hospitais com a certificação, e se comparado com as empresas e grandes indústrias, o que dificulta o embasamento de dados para aplicações e possível certificação? O que te dificulta? Bom, hoje o que dificulta bastante, né, na coleta desses dados ambientais, como eu disse, né, falando um pouquinho até do gerenciamento de resíduo, hoje dificulta bastante esse gerenciamento de saber o quanto a gente gera de fato de infectante, o quanto pode ser reaproveitado, o quanto pode ser tratado como comum. Existem alguns impasses, né? Então, garantir essas informações ambientais é um grande desafio, né? O hospital, de um modo geral, ele é um grande gerador de energia, é um grande consumidor de energia, né? Um grande consumidor de água, gera muito resíduo, é um grande gerador de resíduo de um modo geral. Quando a gente fala de resíduo de serviço de saúde, só para vocês terem noção, pelo menos na prefeitura de São Paulo, e eu não tenho dúvida que é a nível nacional, cada prefeitura tem uma tratativa, né? Então existem algumas empresas ali com esses órgãos só que podem ser contratadas para fazer essa coleta. Então é difícil a conscientização, fazer a segregação correta é muito difícil, traz muita dúvida na ponta. Quando você fala para um técnico de enfermagem ou para qualquer outro profissional dentro de uma unidade de internação, de uma UTI, o que é aquele material, né? Se ele é infectante, se ele é pérfuro cortante, se ele é um frasco de medicamento, mas esse frasco de medicamento é um medicamento nocivo, ou esse vidro pode ser descartado, pode ser inclusive reciclado por ser um vidro, ou não, ele é um medicamento e ele não pode, ele vai como químico. Então, os desafios são enormes, né? São enormes. A gente tem explantes, tem materiais que é de difícil segregação. Então, compilar todas essas informações, principalmente voltada a resíduo, mas também de informações ambientais de um modo geral, né? Emissão de gases anestésicos, são um dos gases que mais prejudicam aí o efeito estufa. E a gente tem aqui dentro, que são os gases anestésicos, né? O quanto consome, se tem oportunidade de melhoria enquanto a esse consumo, né?
fazer toda essa compilação dessas informações e que isso chegue na ponta lá para o colaborador de forma clara, objetiva, é o grande desafio. Muitas vezes a gente cai nessa dúvida, né, das pessoas perguntarem, pô, e isso aqui, como que eu classifico? Né? Então, isso é ou não é? A gente tem essa dúvida internamente, porque é um processo que, infelizmente, ele é claro dentro do segmento de saúde, mas uma vírgula que você muda, ele poderia ter um outro direcionamento, talvez ele poderia ter uma outra tratativa. Fazer a gestão de estudo é o grande desafio e é trabalhoso. Né? Não adianta a gente pedir uma certificação, chegar na primeira pergunta e o próprio colaborador da ponta está se perdendo enquanto processo. Então, esse é o grande desafio que eu vejo. Legal, William, obrigada. Espero aí que a pessoa tenha conseguido a resposta. Acho que foi bem claro e objetivo. A sua apresentação também deixou isso claro, né, nos pontos finais ali que você colocou, até como desafios para o próprio setor. Tem uma pergunta do João Camilo Antunes, e aí eu queria fazer para Ana Maria Serrano. Ela é um pouquinho mais técnica, né? Ana Maria, a avaliação de atendimento dos requisitos legais deve ser feita a 100% no momento da implantação do sistema de gestão, mas o período de avaliação periódica pode ser determinado pela organização. Exemplo, avaliar 33% dos requisitos legais anualmente, até que 100% deles tenham sido avaliados ao longo do ciclo de 3 anos. Bom, sim, o atendimento legal, ele é uma avaliação do atendimento legal, tem que ser vista 100% para a fase de certificação, ok? Por quê? Porque eu não posso ir para a fase 2, lembra que eu acho que eu até comentei, fase 1, fase 2, né? Então, a empresa que quer se certificar, obrigatoriamente vai passar por 2 fases. A fase 1, que é a fase documental, e uma fase de visita, onde nós vamos conhecer a empresa fisicamente. Então, lá, nós vamos, um dos requisitos chaves, até porque vocês viram até pelas estatísticas, qual é, né, como temos problemas na aplicabilidade mesmo da legislação. Então, a fase 1, o ideal é que você já tenha todo o diagnóstico do seu atendimento legal. Então, eu tenho que fazer todas, 100% de verificação da conformidade legal, se possível, na fase 1. Por quê? Para você não ir para a fase 2, que é a fase de certificação, deficiente, sem saber exatamente o que você está atendendo ou não. Então, isso é um risco. Isso é fato. Então, tudo que você puder fazer. Agora, é lógico que antes da fase 1, até tem uma fase que a gente chama de diagnóstico, como se fosse uma pré-auditoria, que a própria certificadora ela pode fazer. Então, ela não vincula ainda o período da certificação, porque quando você entra na fase 1 e até a fase 2, a gente tem aí no máximo de 3, 4 meses para poder fazer as fase 2. Tem até 6 meses, na realidade. Ok? Então, isso pode ser um perigo para a empresa. O ideal é que ela possa fazer isso antecipadamente. Então, 100% tem que ser visto. Bom, aí se posso ver 30% por ano, bem, depende muito, porque o que diz a norma é que a avaliação de conformidade legal pode ser vista conforme a frequência que é determinada pela empresa. Agora, é lógico que tudo que a gente, quando determina uma frequência, a gente precisa enxergar o nível de controle que eu tenho que ter sobre aquelas legislações. Você que vai avaliar se isso é um período que você realmente consiga ter uma avaliação pelo qual você consegue enxergar essa avaliação de conformidade e um resultado sobre ela. Porque, vamos supor, a princípio, quando você faz uma análise crítica pela direção, tanto para 14 como para 45, um dos itens fundamentais para você levar para a alta direção é o atendimento legal. Como é que você está no atendimento legal? Então, você imagina você, né, levar para a alta direção, e a alta direção, você faz uma análise crítica a cada 6 meses ou a cada ano. É complicado, né? Então,
você vai fazer uma parte, vamos lá, parcial, e isso pode ser um problema. Então, o ideal é que, assim, no início da certificação, pelo menos, ou pelo menos no primeiro ciclo, você possa ter uma periodicidade um pouquinho melhor, ok? Até para você sentir realmente esse atendimento legal. E com o tempo, lógico, você pode torná-lo bienal, sem problema nenhum ter isso. Agora, o auditor, ele não pode falar que não, tá? Se você definiu isso, é você que vai avaliar se isso vai ser capaz de gerir realmente o seu sistema de gestão. Eu, no início, eu entendo que não, né? Porque tem muita legislação que muda, tem muita legislação que você precisa ter uma frequência, que nem o próprio PGR, né? Que você tenha avaliações, mudanças e uma série de condições que podem, né, desfavorecer nessa avaliação do seu atendimento legal. Legal. Ana Maria, obrigada aí pela resposta. Eu tenho uma pergunta para o Matheus, da Agrale, em relação ao Boost My Audit e a questão da definição de área foco, né? Essa pergunta é relacionada a quando vocês determinam a área foco, hoje em dia, quando a gente conversa com alguns clientes, a gente vê que eles têm receios em relação a dizer o que pode ser um gap, o que pode vir a ser um déficit dentro da organização, porque eles entendem que está muito relacionado a requisito norma, vezes o que eu estou indicando para o auditor, né? E vocês, como empresa hoje certificada, já entenderam que não é dessa forma que funciona. Como foi essa questão de entender lá atrás e falar, eu vou passar a utilizar essa metodologia, porque para a gente ela é algo a mais dentro do nosso processo e não é um impactante dentro da certificação e da auditoria, porque a relação área-foco, ela é fato área, né, e não requisito norma. Então, assim, pode ser que um processo que para você seja um gap tenha base requisito, né, mas nem sempre ele vai ser. Então, as empresas talvez tenham medo de indicar isso, e como que você indica para que elas determinem, não tenham esse receio, talvez, e como que a Agrale determinou isso? Ainda está mudo. Seu mic já está aberto, pode falar, a não ser que tenha dado algum problema no seu áudio, Matheus. Eu vou te mandar uma solicitação para você abrir o seu mic. Pronto. Daniele, agora, posso também, só antes que ele fale, eu também completar um pouquinho, até porque eu conheço muito bem a metodologia da DNV. Sim. Aí ele pode se preparando. Pode falar, Matheus. Pode falar, Matheus. Agora, tá bom, abri o microfone. Perfeito. Depois eu falo. Tá bom. Como até eu mostrei na apresentação, né, então a Agrale ela foi certificada em 96 e ao longo dos anos a gente, em atender requisito de norma, eu acredito que nós atendemos um nível alto, né, num período já atrás, lá na época, né, nos anos 2000. Então, como a alta direção entendeu que a auditoria ela vinha nos agregar, ela vinha nos somar, e sim, se for o caso, apontar uma não conformidade, mas muito mais relacionado a trazer, né, o conhecimento que o auditor tem, porque é uma pessoa que passa em muitas empresas ao longo do ano, ao longo da carreira, com uma visão diferente, às vezes, de algum processo. Então, transcende a questão de atender somente os requisitos normativos, ou os requisitos da ISO, né? Obviamente, a gente começou a fazer isso quando entendemos que os requisitos já estavam atendidos da nossa maneira e nós precisávamos ou atendê-los melhor, mais eficazes, ou áreas que nós entendíamos que a gente poderia dar um passo além para fazer mais do que somente o requisito legal,
até mesmo pela indústria que nós, nesse caso, né, nesse exemplo, estamos inseridos, que é a indústria automotiva, que ao longo dos últimos anos ela veio com um pacote de obrigatoriedades, inclusive civis, né, pelos produtos que são entregues, né, os RICAIs que a gente vê na TV aí, né, de todas as empresas. E acredito que isso aí, respondendo, né, de forma resumida, é uma evolução do grau de maturidade da empresa e do nível que a organização quer atingir, né? Porque justamente a gente ouve, né, dos nossos fornecedores, de empresas que nós visitamos, que se eu vou indicar uma área foco, a empresa tem receio de que aquilo seja olhado com lupa e isso comprometa a certificação. E a área foco e o uso da ferramenta da DNV não tem esse objetivo, ele tem o objetivo, obviamente, atender os requisitos, cumprir os requisitos, é o básico que a auditoria vai fazer. Então, a determinação da área foco, baseado em riscos, ela transcende essa questão do atendimento mínimo dos requisitos. Ela, realmente, você tira o a mais, né, da auditoria, mas é uma evolução do grau de maturidade da empresa, da pessoa que é representante do sistema de gestão da qualidade, né, ou da alta direção, entender isso, que eu vou trazer uma auditoria, estou pagando por isso, né, vou ter que ter um certificado ou necessito ter por algum motivo, e eu vou ocupar desse momento para me ajudar, para trazer uma visão de fora, uma visão ampliada, uma visão de quem não está no processo no dia a dia e consiga apontar oportunidades e observações que vão tornar esse processo, essa atividade mais eficaz. E se por algum motivo ou outro tiver uma não conformidade, isso isso vai ser tratado, né? É o mínimo de você atender os requisitos do órgão da certificação, da norma que está sendo auditada, né? Nem do órgão certificador, mas sim da norma que está sendo auditada. Isso ocorre acredito que ocorre ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Cada organização, a gente viu aí um tipo de negócio hospitalar, o nosso que é mais automotivo, cada um com as suas cruzes, os seus calos, os seus problemas, mas isso ocorre de uma maneira ao longo do tempo com o entendimento da empresa que isso vai ser benéfico. Né? Legal, Matheus, obrigada aí pelo retorno. Ana, você quer complementar? Acho que o Matheus, acho que ele falou muito bem aí, respondeu, eu queria só realmente, até por ser auditora, né, do nosso lado, que realmente a nossa ferramenta do Risk-Based Certification, que é a certificação baseada no risco, é a empresa que escolhe o assunto. Então, veja que a gente precisa entender o que é, né, o assunto pelo qual a empresa entende que ela precisa ter um alto nível de controle, porque aquilo é um risco para ela, ok? Então, veja que isso realmente pode até parecer, puxa, mas o auditor vai... Não, pelo contrário, a empresa, ela quer entender qual é o nível de controle que ela tem sobre esse assunto, ok? Por isso que tem aquelas graduações. E nós fazemos, o que o Matheus até comentou, olha, a norma tem que ser aplicada, não vai mudar nada em termos... Agora, nós, como visão, nós vamos, com aquele assunto, rastrear em todos os processos o quanto aquele assunto está sendo bem implementado. Ok? Então, realmente é mais a visão da própria alta direção, da gestão, com relação a isso. Legal. Pessoal, quero agradecer novamente a participação. A gente tem mais perguntas no chat, mas acho que o nosso tempo aqui já expirou. Elas vão ser respondidas, tá? A gente vai retornar. Se tiver algo que eu precise perguntar ao Matheus e ao William, eu vou pedir o suporte deles e a gente retorna esses questionamentos a vocês posteriormente. Aí vocês podem deixar o contato. No cadastro de vocês a gente tem, acho que o e-mail, o telefone, e a gente vai retornar. Acredito que vocês estão vendo aqui a nossa tela do QR Code. Se tiver alguma outra dúvida, pode colocar ali e questionar, perguntar. E se tiver dúvidas adicionais, também pode mandar posteriormente. E a gente vai retornando a vocês aos poucos.
A gravação do webinar vai ser disponibilizada na próxima segunda-feira, né, no cadastro de vocês. Devido ao feriado, a gente não vai conseguir disponibilizar até amanhã, então segunda-feira a gente encaminha para vocês, tá bom? Quero agradecer aí a participação, acredito que essas conversas são sempre bem relevantes, tanto para a certificadora quanto para as organizações e para quem está assistindo, né, a gente debater e entender um pouquinho de cada mercado, de como as empresas hoje estão agindo, em relação tanto à parte de norma, quanto ao sistema de gestão como um todo, né? E é isso. Acho que alguém tem mais algo a falar, complementar? Minha Só parte não. agradecer mesmo. Obrigado. Muito obrigada, Obrigado, Dani. só- Muito obrigada a só pra- todos. Obrigada. Ok. Então, estamos Obrigada, finalizando o pessoal. webinar. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.